hoje, nesse sábado à tarde, retomando nossa programação do Sábado Resistente, que é uma parceria nossa com o Fórum dos Presos e Perseguidos Políticos de São Paulo, uma atividade que integra esse processo de renovação e do novo projeto museológico do Memorial da Resistência. Então é uma oportunidade muito importante para nós, né, porque a gente então consolida e prossegue com essa parceria. E eu queria então chamar aqui os nossos companheiros, Ivan Seixas, para passar a palavra para ele, para fazer a apresentação do espetáculo e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. Bom, esse dia inicia o calendário de atividades que a gente chama de Sábados Resistentes. Antes de mais nada, desliguei o celular. A gente tem aqui na Pinacoteca um sábado por mês, pelo menos, para se usar para atividades do Fórum, do Núcleo de Preservação da Memória Política do Fórum dos Presos e de tudo que diga respeito ao assunto ditadura, resistência à ditadura e principalmente as lutas do povo brasileiro. A gente, como este ano marca os 45 anos do golpe de 64, marca os 40 anos da criação da famigerada Operação Bandeirante, marca 30 anos da morte de Santo Dias, 40 anos da morte de Marighella, 40 anos da morte de João Cândido, que morreu na miséria e até hoje não está anistiado naquela sua força, que marca os 30 anos da promulgação da Lei de Anistia, que a lei não é tão importante quanto a luta que nós empreendemos para conquistar a anistia, que não foi ampla, geral e restrita, mas foi a primeira derrota política após o massacre que fizeram a todos nós. Conseguimos, dentro da ditadura, colocar a ditadura contra a parede e ela teve que concordar com a ideia de fazer a anistia política. Então, este ano é muito especial. Por tudo isso, entendemos que para comemorar o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, o mês de março tem essa importância. E nós, para não atrapalharmos as outras comemorações, escolhemos o dia de hoje para a gente fazer uma homenagem às lutadoras, que são as pessoas que deram as vidas, que deram a saúde, deram o melhor de si para libertar o país da opressão, da dominação imperialista e principalmente do obscurantismo que se abateu naquele período em que a forma de governo era a ditadura. E essas companheiras, que são as nossas heroínas, muitas delas estão aqui, tiveram na pessoa da Mércia, uma companheira que foi militante, foi presa, foi muito torturada, manteve a integridade e conseguiu recolocar as coisas nesse monólogo. Então nós resolvemos, insistimos muito com ela, fizemos o que foi possível, resolvemos e conseguimos colocar aqui hoje essa leitura dramática. E a gente espera que, com todo o sofrimento que traz esse monólogo para todos nós, a gente possa ver não como uma loa à desgraça, à tortura, mas seja uma loa à resistência da Mércia e de todas as mulheres que lutaram, que não se dobraram, que sucumbiram com a morte, mas a dignidade foi mantida, mostrando que a mulher brasileira está representada nesse monólogo. A ficha técnica dessa leitura dramática
é do coletivo Teatro de Risco. A atriz é a Ondina Castilho. Música, Fábio Aldi. Direção do Sérgio Coelho, que, para quem não sabe, é filho da Lúcia Coelho, que também esteve presa aqui com a gente nesse prédio, que em outra época era símbolo de torturas, de desgraça e assassinatos, e hoje nós estamos aqui cravando a nossa bandeira. Isso é uma conquista nossa, isso daqui ninguém tira da gente. E, portanto, nós temos que estar aqui, mais do que emocionados por estar no lugar onde fomos torturados, estarmos aqui com a cabeça levantada e orgulhosos de dizer que nós conquistamos. De novo nós derrotamos a direita, de novo nós derrotamos a opressão. Isso aqui é um símbolo muito importante. Quem vê lá embaixo o livro de visitas do memorial, para nós, né, que estivemos aqui, é uma emoção muito grande. A maior parte tem uma média de 80 ou 100 pessoas por dia, não é isso, Marcelo? Que vem aqui, a maior parte é jovem, e as mensagens que deixam lá são sempre de agora eu conheço a história do meu país. Vim conhecer onde meu pai, ou meu avô, ou minha mãe estiveram presos. Vim para ver o que houve nesse país. E alguns falam coisas mais tocantes para nós, que é obrigado, resistentes. Vocês garantiram algo melhor para nós, se não teríamos ditadura até hoje. Isso daí acho que é o grande presente que a gente tem com esse memorial. Eu queria agora chamar a Mércia para fazer uma colocação sobre a peça, sobre ela que é a nossa gigantesca heroína, que vai falar do texto dela. Antes da leitura, eu queria falar algumas coisas para dar o contexto. Antes da leitura, eu gostaria de falar algumas coisas para dar o contexto do monólogo que vocês vão ouvir agora. Bom, essa peça que vocês vão ouvir foi escrita em 93, 94, quando eu morava fora do Brasil. E foi a partir da sugestão do meu terapeuta naquela época, que ele achava que eu escrevendo, eu iria, sobre o período da prisão, seria um passo importante para que eu entendesse muitas das questões que eu estava me colocando e das dificuldades que eu estava enfrentando. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, o trabalho terminou. Infelizmente, naquele momento, as coisas aconteceram, o texto ficou na prateleira debaixo dos livros, cheio de poeira, e eu me esqueci dele. E ficaram esquecidos por mais ou menos 15 anos. Aí, o ano passado, em agosto de 2008, eu comecei a participar de um grupo de mulheres ex-presas políticas que visava resgatar o processo de tortura que todas nós sofremos. E variavam os nossos depoimentos, mas uma coisa se mostrava igual, digamos assim, que era um dos objetivos principais da tortura, que é o de fazer calar, seja através do aniquilamento físico, né, da morte de algumas pessoas, seja através de transformar as suas vítimas em pessoas como eu, digamos, amorfa, medrosa, passiva, e entrando em lugares muito ocultos do nosso eu e a gente nem percebia, digamos assim. Aí, como parte da programação desse grupo, nós vimos o filme A Morte à Donzela, do Roman Polanski, que ele fez em cima de uma ópera de um chileno, Ariel Dorfman. E quando eu vi o filme, eu falei, olha, eu escrevi alguma coisa parecida. E foi aí que eu me lembrei, eu tinha esquecido daquilo. E eu levei na reunião da semana seguinte, e todas
as minhas amigas, naquele momento, estavam envolvidas e juntas a gente imaginou estratégias para a divulgação do texto, que é esse diálogo para um só personagem, ou uma conversa sobre camaleões, circos e carrascos, que vocês vão ver no texto. Eu me considero privilegiada por estar com 61 anos de idade e estar envolvida em coisas novas e criativas, né? E poder contribuir para deixar para as gerações mais novas um testemunho e uma análise de eventos do passado. Não foi fácil chegar à divulgação disso tudo, e nesse trabalho me guiou muito a imagem da minha filha, dos meus sobrinhos, da geração deles todas, de gente nova para a qual a gente precisa contar coisas, né? E eu acho que são mais do que maduras as condições para uma discussão sobre essa questão. Então, eu gostaria que a peça estivesse dentro desse contexto e instigasse a gente a fazer um movimento de reflexão sobre a prática da tortura e os seus agentes, sobre a repercussão na vida das pessoas, militantes de organizações políticas ou não, que sofreram e continuam sofrendo seus efeitos, e também uma reflexão sobre as condições do processo formal de anistia que ocorreu em agosto de 79, o processo iniciou, né? As falas sobre aquele período, eu acho que assumem grande relevância do ponto de vista histórico, pois ao sermos capazes de revermos o nosso passado, a gente adquire melhores condições de entender o que está ocorrendo hoje e de fazer planos para o futuro. Eu acho que ocultar o passado, temendo trazer à tona certas informações, seja em nome do que for, impossibilita qualquer avanço concreto na maneira como uma sociedade se entende e planeja o seu futuro. Além do mais, não rever o passado abre brechas perigosas para a continuidade de práticas infames. E, diferentemente do que muitos dizem, eu acho que a gente não pode entender o que está acontecendo se a gente não mergulhar na nossa própria história. E não se trata de revanche, como muitas vezes a gente lê por aí, mas eu acho que de um movimento necessário num processo de aprofundamento da democracia que a gente quer efetivo. Nada foi mudado nesse texto de 15 anos. Nenhuma palavra foi tirada, nenhuma palavra foi acrescentada. Possivelmente vírgulas mudaram. Eu queria finalmente agradecer ao Núcleo de Preservação da Memória Política e à Associação dos Ex-Presos Políticos, em especial ao Luiz Seixas e ao Maurice Politi, que me convidaram, e eu estou aqui hoje abrindo os trabalhos do semestre e comemorando o Dia da Mulher. Queria agradecer ao Sérgio, Ondina, todo o pessoal que está envolvido na leitura dramatizada, a todas as minhas amigas especiais de grupo, sem qual elas sabem como foi complicado, é um processo estar aqui na frente agora falando, elas sabem disso, e sem óculos escuros, porque a minha última resistência era ter um óculos escuro hoje. E eu quero agradecer finalmente a todos vocês que estão aqui hoje, que é um obrigado enorme a todo mundo que está aqui. Bom, antes que a emoção tome conta de todos nós ao ouvirmos a leitura da peça, o texto foi impresso e vai ser colocado ali em seguida, tá? Está com a Lúcia ali o material, que deve ser colocado ali fora provavelmente. O texto da peça vai ser vendido para ajudar, inclusive, a montagem que foi feita aqui.
Outra coisa é, este ano, a gente, por ser um ano tão especial como eu falei antes, a gente já tem programado para junho o primeiro Congresso Nacional dos Atingidos, não é de ex-presos, dos atingidos pela ditadura militar. No mês de agosto vamos ter várias atividades para comemorar o mês da anistia, que começam com caravanas, debates, etc. e tal. Tem um seminário do Arquivo do Estado que vai acontecer em maio, que a gente ajuda como pode. E no mês de agosto tem várias atividades em que, ousadamente, nós estamos encerrando o mês de agosto com um show da anistia para comemorar a luta pela anistia, não a lei da anistia, mas comemorar a luta pela anistia. O show que deve acontecer lá no AMB, o Gilberto Gil já está acertado que vem, várias outras pessoas. A gente vai fazer um show para comemorar a luta e principalmente se encontrar entre nós e com as novas gerações. É isso. Obrigado. Vocês. Sabe? Até que enfim eu vou falar com você. O meu corpo está todinho tremendo de felicidade e de raiva. Quantos anos se passaram? Irmão, eu tinha só 19 quando nos encontramos. Até sem saber, eu desejava esse papo. Na verdade, eu demorei tanto para saber que eu queria isso, que eu precisava disso. Tudo o que aconteceu foi tão horrível e doido que para sobreviver eu enterrei tudo lá dentro.
sem cicatrizes. Eu sempre me ignorei. Tantos anos depois, coisas, sentimentos desconhecidos e fortes foram explodindo. Vontade de agredir às vezes, depressão às vezes. Tudo isso literalmente explodia e conturbava o cenário pacífico geral. E de repente, infelizmente não foi tão de repente. As justificativas se mostraram plenas e precisaram ser postas de lado. Eu sou tão lento e essa explosão de luz que eu quero que seja final demorou tantos anos. Eu me sinto muito velha, mas é que eu já estou quase na minha idade. E se eu admito isso com tristeza, de alguma forma você faz parte disso. Como posso não culpá-lo? Se, por sua causa, me propiciar experiências tão horríveis, eu botei um branco no que aconteceu e eu brinquei que nada importante tinha acontecido. Ao mesmo tempo em que minha vida toda, os novos rumos em que eu era obrigada a tomar, me mostravam que o horrível tinha tido lugar. Na verdade, isso aqui não é um monólogo. Na verdade, isso aqui é um diálogo. É um diálogo de dezenas de anos que passaram entre a fala de Jesus Cristo. Nós, daquela vez, você falou sozinho. Apesar que meus lábios se mexiam e as palavras eram pronunciadas, mas a sua aparência. Só na aparência minhas palavras eram respostas. Não havia conversa. Naquelas vezes, você falou sozinho. Hoje quem fala sou eu. Somente eu. Esperei tanto por esse momento. Mas sem saber, eu ansiava por esse momento. Agora que ele chegou, eu me sinto feliz. Meu corpo todo treme por dentro, de ansiedade, raiva, gozo. Ao imaginar sua cara de olhos apavorados, sorriso forçado, lábios tremendo, atitude covarde de quem quer fugir. Só que não vai dar. É mesmo? Não vai dar. Assim como você deu as regras daquela vez, hoje quem dá as regras sou eu. Você vai ficar sentadinho aí e ouvir.
Não diga nada. Não se mexa. Não se mexa, mesmo que você esteja se sentindo extremamente desconfortável. Aliás, eu quero que você se sinta imensamente desconfortável. Querendo fugir, se esconder, não querendo mais me ouvir ou me ver. Simplesmente não vai dar para você fugir. Eu controlo esse território aqui. E o obrigo a me ver profundamente, com muita atenção. Sentir repulsa por você mesmo, desejo de se esconder de você mesmo. Hoje eu tenho força para falar com você. Direto e claro, ainda que com voz às vezes trêmula. Pela primeira vez, desde o nosso encontro em 1971, estamos na mesma sala. Mas não seguro. Não tive conclusões apressadas. Eu não vim aqui para oferecer paz. Eu não posso e me recuso a ser a mulher de caridade com um olhar bondoso e perdão à flor da pele. Eu quero conversar com você, sim. Só que é uma conversa diferente. Aonde só eu falo. Respiramos o mesmo ar, mas eu estou aqui no palco e você, de olhar medroso, está aí nas cadeiras da plateia. Eu não consigo pensar em dividir com você o mesmo espaço. Eu quero mais do que distância. Eu quero que estejamos em planos diferentes. Que o seu pescoço se repete e que o seu rosto tenha que expandir todo no esforço de me olhar. Nessa penumbra que faz agora, eu não tenho feições marcadas, movimentos característicos. Eu sou qualquer uma e todas que você marcou. Você incorpora todos os torturadores. O distinto senhor velho de gravata borboleta, o jovem bonito de cabelo escuro, à altura dos ombros, camisa entreaberta, deixando ver o peito, cabeludo, crucifixo. O jovem muito bem apessoado, de cabelos dourados, que às vezes usava um chapéu com a boia. O senhor alto, que às vezes vestia de branco e gostava de brincar de médico. E tinha os olhos e a voz formal, técnica e impessoal. O senhor mediano, de feições medianas, fala de pai, gestos vagarosos, de quem quer mostrar paternalmente, que compreende as diferenças. Enfim, todos vocês. Qualquer rosto que você tem, qualquer rosto que você queira e que a penumbra o ajude a imaginar. Eu e você, agora, aqui. Eu no palco e você na plateia. Ambos na penumbra. E nesse escuro não temos feições. E somos nós aqui, vítimas. E vocês aí, carrascos. Ambos sem rosto e sem contornos. Somos nós aqui machucados. Vocês aí, donos da dor. Ao mesmo tempo, qualquer um e todos.
penumbra faz com que as recordações venham mais fáceis, mais ligeiras. E a certeza de que você está ali sentado, encolhido, obrigado a ficar de olhos apavorados, de postura tensa, me deu uma sensação de gozo. Olhar de desprezo, imensa raiva, enorme tristeza, vontade de chorar, mas também de gritar de alegria. Tenho você em minhas mãos para falar tudo o que eu quero. Tudo que eu tenho atravancado aqui na garganta todos esses anos. Coisas que sei e coisas que eu vou aprendendo das minhas certezas quando descrevo sua rotina de trabalho e das minhas interrogações. Quando eu paro tentando entender o funcionamento da sua cabeça. Posso falar tudo. Relacionar mil coisas. E gozar, sabendo aí, sentado. Bunda colada na cadeira. Aí na plateia, com poder de grudar. Vem a plateia. Logo. Você e os outros irão dizer, deixa aqui, tanto tempo já passou, esquece. Como esquecer? Sim, já faz tanto tempo. Isso torna ainda mais cruel o fato de que só agora eu acordei desse pesadelo de tantos anos. Tanto tempo passado na penumbra, tão injusto e tão violento. Eu preciso falar assim, eu tô vendo todos que você me roubou. Eu preciso te falar assim, do horrível e violento que foram os dias, aquele de tortura, talvez os mais fortes da minha pura e divina linha horizontal. O fato de que eu não recordo todos os detalhes daqueles dias ainda é mais cruel. Me dá tristeza e raiva ao pensar nesse pedaço de vida que você me deu. Como não culpava? Você é responsável pelas torturas daqueles dias, mas que deixaram consequências na frente. Eu tentei cancelar sua existência. Brincado sobre sem cicatriz, eu tatuo o desconhecido da escola e viver para mim uma infância de trabalho. Consegui. Eu saí sem cicatriz. Uma vida feliz e me aguarda. Mas tantos anos depois, coisas foram acontecendo, explodindo de formas tão variadas, tão passadas, que era quase impossível ver a conexão entre a mulher agora e a mulher da tortura. Tantas vezes eu via minha vida dançando como uma gangorra feita de agressão e agressão. Um dia, a última pecinha do mosaico caiu. Caiu no lugar. O quebra-cabeça começou a fazer sentido e as justificativas foram se tornando muito frágeis. Como, por exemplo, como que o constante tempo cinza de Londres podia ser responsável pela minha depressão, apesar do céu estar absolutamente azul? E tantas vezes eu estava chorando cá dentro. Por exemplo, a minha tensão pré-menstrual podia ser responsável pelos meus ataques de irracionalidade, se tantas vezes eles aconteciam depois da minha menstruação, e não antes. O processo de conhecer
comecei a revelar minhas cicatrizes foi muito demorado. Talvez mais ainda porque eu sempre achei, e até me orgulhei de não tê-las, de ter conseguido a façanha de não ter marcas. O processo de reconhecer as minhas marcas demorou muitos anos. Construí uma festa, deixou mágoas, e provocou mais cicatrizes. Não só em mim, infelizmente. Como não culpá-lo por isso? Por que agora? Porque somente agora eu acordei e a ânsia de falar com você é enorme. Vem como um jogo, um vômito. Como conter? E por quê? Porque 19 tantos anos se passaram? Eles foram como foram. E de um certo modo, você faz parte de tudo isso. E só agora que minha voz pode ser clara e forte, ainda que meu corpo se agite lá dentro, meus joelhos estejam fracos, e minhas mãos trêmulas, e minha garganta seca. É só agora que eu posso mostrar o meu nojo por você, e tentar entender melhor sua mente, para poder te desprezar ainda mais. Hoje virou moda, torturador arrependido confessar desmanos e pedir simpatia por conta do esforço de honestidade enorme que pode botar a perder todo o adquirido até agora, família, dinheiro, posição, mas tudo em confissões, em reportagens que garantem boas somas de dinheiro. Essas confissões chegam quase à beira do ridículo e seriam quase ridículas somente se não fossem tão perigosas. Elas implicitamente, vem pedir a nossa simpatia. E por uma fração de segundo, rápido como um relâmpago, leva ao sentimento de piedade. É somente por uma fração de segundo, mas ainda assim é muito tempo. As desculpas dadas são sempre de um jeito ou de outro, de obediência necessária, imposta pelo escalão superior, de dever maior, de segurança e defesa da nação, de altos princípios democráticos, sobrando diante de ataques terroristas. Enfim, as desculpas sempre apelam para a razão maior de manutenção da paz para todos os cidadãos. Esses depoimentos me dão náusea e repulsa física. E quando os leio, os meus lábios se fecham, numa espécie de sorriso obedecendo a Deus sempre me fazer comparações. Quando inimigos que ameaçam os valores maiores da vida de uma pessoa, a resposta pode ser a morte rápida. Mas o que você fez foi longe disso. E eu acho que tem um dom enorme entre a sua prática e as suas justificativas. Você lembra dos mise-en-scènes que você montava? Você, todo vestido de preto, que combinava bem rapidamente com o seu cabelo e seu cavanhaque. Apenas para cortar que você fazia essa coisa. Pediu para as suas vítimas ficarem nuas. Então elas se vestiam. E eu? Devia abrir os braços e segurar duas folhas brancas de papel. Os braços cansados.
Mas acho que ela tem uma menor importância. O importante mesmo é a degradação, a humilhação e a vulnerabilidade provocada. Deram lá para cá. Aquilo era um teatro totalmente surrealista, sem qualquer sentido. O sentimento que tomava inteiramente conta da vida era um favor. Era um favor ao se perguntar o que precisaria acontecer para que aquele tipo cavalete parasse. Parar o espetáculo, parar! Parar o espetáculo era simplesmente um poder que a vítima não possuía. Você tinha férias e suas vítimas sentiam um favor ao pensar que nada se pudesse calar necessariamente mudaria o curso daquele show organizado por você. Eu não posso me conter com essa justificativa vazia de segurança nacional. Como é que a manutenção de valores de uma sociedade passa pela humilhação e degradação? Precisamos todos de essa pergunta sempre esteve comigo. Hoje, Hoje é a oportunidade de ouro em que falo contigo. Eu posso te perguntar direto. E como é que você fazia com o resto da sua vida? Como é que você fazia quando você saía de lá? Lavava as mãos, trocava de roupa e ia para casa direitinho, como qualquer outro cidadão normal. Afrouxava a gravata e suspirava numa atitude de aceitação do engarrafamento e buzinava como qualquer outro cidadão normal que tivesse carro e acabasse de sair do emprego. Chegava em casa, afagava a cabeça de seus filhos, beijava a sua mulher, ao mesmo tempo em que desabafava. Eu tive um dia de cão hoje no trabalho. Eu trocava de roupa, deixando lá nas câmeras de tortura sua fantasia de carrasco, e voltava sua outra fantasia de cidadão normal, acima de qualquer suspeita. Esses teatros que você montava lhe davam algum prazer sexual? A imagem de uma mulher completamente vulnerável e totalmente em seu poder limitada? Essa fantasia que você tornava real era necessária para a manutenção de sua imagem de pai exemplar e de marido amoroso? Você precisava dessas imagens para poder trepar legal com sua mulher? Você tinha uma coleçãozinha de fotos daquela ocasião, afinal, as mulheres interrogadas estavam vendadas e não podiam se aperceber que fotos eram tiradas. Ou só a lembrança das imagens daquele teatro era o suficiente para excitá-lo? Vamos? Como é que era? Se pergunte fundo. E não se contente com as respostas ligeiras do tipo: tudo o que eu fiz foi guiado pelo desejo de livrar o país de mãos inimigas. O meu palpite é que
A oportunidade era perfeita para que você desse às suas neuroses uma carta de respeitabilidade. Era o tempo perfeito onde a sua esquizofrenia não era somente temida, como era até recompensada. Quanto a ganhar muito dinheiro, você diria, não era pelo dinheiro não era mercenário. Era amor à pátria, acima de tudo. Mas admita que um dinheirinho a mais sempre ajudava a dar uma vida mais confortável à família, a pagar uma viagem inesquecível a Disneyland. Todas as neuroses quase que haviam e ganhavam uma carga de coisas úteis, desejáveis e necessárias ao avanço das forças do bem contra as forças do mal. Por exemplo, a neurose do quebra-cabeça. Sabe qual é? Aquela vontade contida de querer juntar as pecinhas e formar a cena de botar a última pedrinha num mosaico. Desejo incontrolável de fechar círculos meio abertos, de simplesmente não resistir ao impulso de ligar as linhas retas e soltas, compondo formas perfeitamente reconhecíveis, e essas sim, passíveis de serem entendidas. E quantas vezes a ânsia de unir os pontos, só pelo prazer da rapidez, levou a consequências desafortunadas. Como daquela vez, a prisão de um office boy, de um menino de 16 anos, do tipo assim, fã de Roberto Carlos, simplesmente porque a sua corrida curiosa para pegar o ônibus coincidiu exatamente quando eu virei a cabeça bateu a mão no cabelo. Rapidamente, em sua ânsia de completar a queda da cabeça, de sempre que possível e impossível estabelecer relações, juntar e colocar etiquetas, os dois eventos, a corrida dele e o meu gesto com as mãos no cabelo, foram indevidamente ligados de resistências e as explicações esperadas. Aliás, as nossas explicações nervosas só faziam aguçar a culpa dos culpados, reforçando a certeza da teoria dos rótulos e da brincadeira do quebra-cabeça. Lá se foi todo mundo da viatura, sessões de explicações e choros. Vocês lembram? Naquela mesma noite? Naquela mesma noite, o rapazinho, olhos grandes e cabeça quente de tantas informações novas recebidas, saiu da UBAN. E às vezes, tantos anos depois, eu me pergunto, cadê ele? Eu imagino seu rosto. Eu me pergunto como é que foi que ele incorporou tudo aquilo. E o que ele sente quando ele lê, numa revista qualquer, o depoimento de um desses velhos procuradores se dizendo arrependido. Nas equipes de análise, você tinha a justificativa ideal para a sua neurose do círculo fechado. Essas equipes respaldavam o trabalho, força bruta das equipes de busca. Enquanto essas comandavam perseguições, ataques, sessões de tortura, o seu negócio era juntar todas as peças mencionadas pelas vítimas nos interrogatórios, tentando compor um todo inteligível para vocês. Quando vocês achavam que as peças não compunham o quebra-cabeça esperado, mandavam que fossem chamadas vítimas determinadas e a busca pelo específico sob tortura era iniciada. Como aquela vez que cada uma de nós mentimos diferentemente sobre um detalhe. Era apenas um detalhe, sem qualquer importância. Era sobre a porta de uma garagem. Mentimos na cor, se era de abrir, de correr, de grade horizontal ou vertical. Que importância daquele detalhe seria? Mas claro que Deus. Novos interrogatórios, torturas individuais de grupos, se sucederam, aonde o ponto central passou a ser o que antes era sem importância. E assim tantas vezes. Tantas vezes, não tão surpreendentemente, uma das vítimas atingida no presente, o
verdade? Mentira? Muitas vezes não tinha importância de fato. O importante é que mais uma pecinha do jogo tinha sido encontrada. O seu alívio, bem-estar, o círculo estava pesado, ou estava quase se fechando. Você não sujava suas mãos, não. Você torturava pessoalmente. Você não rodava a dela da máquina de choque. Apenas apontava as vítimas. Quanto a nós, aprendi a ser os primeiros, os últimos delas, os elementos importantes. Podia se constituir na todas as suas neuroses pareciam ganhar uma capa de estabilidade. Lá na Alban, naquela época havia 13 que revezavam diariamente, cada um orgulhoso de ter um tipo diferente de troca. Cada equipe e cada um de vocês, dentro das equipes, procurava ser original. Na forma, me entendia a dor e obtinha pedaços de quebra-cabeça. Mas havia também outro tipo de recompensa. A alimentação especial. Você contava de água, imagem de pai, é melhor você falar hoje, e de amanhã você já conhece. São muito mais violentos. Você fantasiava a imagem do intelectual meu. Fica com uma discussão teórica, organizando uma reunião com os dirigentes nacionais, diversos partidos de esquerda, mostrando problemas profundos em diferentes programas, terminando a reunião com os histórios com uma certeza sinistra. Realmente é uma lástima que o artista do aqui não tem então sentido nenhum você não querer falar. E falava de cursos internacionais, de pós-graduação na arte de obtenção de informações do Grêmio para todos, dizendo, é bom ter falando algo, na frente de um especialista internacional. Ou fantasiava mais dinheiro. Os médicos, os uniformes brancos e outros da atualidade, eu confundi com a presença na vida momentânea. Eu baixei as minhas defesas. Ainda me lembro do bofetão que me pegou de surpresa, completamente pijamado. Não era real. Eu não tinha visto senão em filme, bofetão de surpresa forte que faz a cabeça virar 45 graus. Hoje, para você, chefe geral daquele círculo depois, às vezes me faz um médico, pegar uma presa totalmente desarmada, era uma fantasia que te preenchia, né? E a surpresa da ação talvez levasse a consequência esperada de quebra total de defesa por parte do preso. Esse alternar de papéis, atentados, de todos os lados. Não variava só de indivíduo para indivíduo entre vocês. Os papéis também mudavam conforme os presos. Assim, o torturador que gostava de brincar de pai comigo era o durão com outros e vice-versa. Fantasia sempre mudava. O circo sempre estava armado. E o show nunca parava. Você, com o trabalhão, vestia outras coisas para brincar com você. Peleava com várias senhoras. Seu circo está parecendo com outros. Era
Esse de ponta em órbita, segurança nacional. Principais eram você e ela não sabe. Não tive avançado a luta da sociedade por valores universais. Fazia parte também do show, o seu codinome. Quem é que não se lembra daquela época dos JC? Jovem, cabelo castanho comprido, calça jeans, camisa aberta, deixando ver o peito bronzeado, ostentando um medalhão. Ou era um crucifixo? Porque, aliás, como combinava bem com o seu codinome, Jesus Cristo. Lembra? Acho que você gostava particularmente do assombro provocado nas suas vítimas pela associação entre o seu santo nome e sua bestialidade e força bruta. Esse contraste dá pra ver? Ou adotar até distância, brincando de camaleão, aumentar o limiar de seu entendimento, ou era somente um seu brinquedo contra a monotonia? Afinal, os presos eram pegos de surpresa, sem saber exatamente que personagem conduziria o interrogatório naquele momento, não é? Cada equipe trabalhava 24 horas, ininterruptamente. Vocês cansavam? Porque a gente sim. Mas não era cansaço físico, não. Afinal, nosso exercício era somente o de ir da cela para as câmaras de tortura. O cansaço era de outro tipo. Noites não dormidas, dias não passados. Comigo eu nem me lembro. Sei que comíamos o grude que nos chegava através das grades num prato de alumínio. Hoje não consigo comer em prato de metal. Naquelas salas miúdas, escuras, eram subhumanos. Roupas e corpos sujas por dentro, cabelos desgrenhados, olhos perplexos e turvos de tristeza. A situação do momento era o medo que queria paralisá-lo, tanto contra a vontade enorme de oferecer resistência. Mas tinha também tristeza pela situação geral. Tristeza pelo fato de ter aprendido a ver vocês que um ser humano podia cair tanto e perder totalmente os critérios daquilo que nos torna humanos. Para você, infligir humilhação e degradação era apenas ponto necessário a ser percorrido no caminho de uma hipotética justiça. O nosso cansaço era um cansaço pelo constante estado de alerta, vigilância 24 horas por dia, pois
tínhamos que estar sempre à disposição de vocês, qualquer hora do dia ou da noite. Constante briga interna entre o medo fatal da fraqueza e o desejo enorme de ser forte. Medo de deixar sossobrar os artifícios minúsculos usados por vocês, não somente da tortura física. Vontade enorme de trazer à tona de dentro da gente uma ponta de humanidade, inteligência, amor, desejo de vida. E tantas vezes a gente conseguia. E era lindo se saber capaz dessas forças. Era lindo saber capaz de ser criativo. Uma vez mente muito avançada, a Valentina foi chamada. Quebra de som. Rapidez necessária de pensamento e instalação do terror. Lá se foi ela. Dentes cerrados, mãos e dedinhos contraídos, ficamos paralisados, pelo que dormimos. Naquele silêncio reinante, aguardávamos os inevitáveis gritos que não vieram. Ao invés, minutos depois ela voltou, sorrindo. Gente curiosa, reflexa, de boca aberta, mas quieta. Tivemos de entender a mistério. Talvez, desejosos por quebrar a monotonia da noite, vocês tentaram me chamar umas dessas filhas da puta, dessas terroristas, como vocês me chamavam, para fazer algo diferente. Camaleões, vocês organizaram um teatrinho especial, com penumbra e fumacinha de incenso. E para atuar naquele palco peculiarmente misterioso, com cheiro de religião, foi chamada uma vítima. Uma das mulheres, porque essa viu que elas são mais intencionadas com esse tipo de brincadeira e brincadeira. A ideia era só mesmo quebrar a rotina. Apesar da fastidiosa, em que nada especial acontecia, nenhuma queda de terrorista novo. A banha, minha amiga, abriu a porta e entrou. Somos uns grandes supersticiosos, temendo o destino do contra. E aí, eles mandaram ela descer. Nós morremos de rir com essa história. Imaginávamos vocês aí comigo. E nós mais fortes. Sorrimos. E sorrindo assim em grupo, solidários. Nos sentimos humanas e fortes, apesar de parecermos apenas bichos doentes. Tiveram outros momentos, sim. Não me lembro de muitas coisas, sempre choro este tempo que você me roubou. Eu tenho tanta coisa que me marcou,
Outras tantas foram enterradas e o pensar que não me lembro, o olhar para trás e vejo só branco é assustador. Tantas e tantas vezes eu aqui tão longe, cenário tão diferente, choro o injusto desse roubo, pedaços da minha história que você detém. As cerejeiras floridas na rua do vermelho amarelado das árvores no outono me mostram o quão longe daí eu estou. Mas ainda assim, as lágrimas pela perda daquele tempo, por você ter esses pedaços de mim no seu bolso, ou até tê-los jogado fora com absoluto desdém, essas lágrimas descem rápidas. Em muitos momentos, o sentimento de perda de um pedaço da minha própria história é muito forte. Ou assim como é muito forte minha raiva, pelo fato de você deter esses pedaços. Choro tanto esse roubo. Como então ficar calada agora que sei que esse chorar sozinho, esse mal-estar enorme de tantas vezes me envolve. Essa sensação pesada de quem acha que não vai conseguir sair das trevas. Está ligado a você? Sim. Sei que tocar em coisas do passado tão passado fossem sentidos negativos somente. Mas o que ocorre é que minha descoberta se deu agora. Só agora eu sei que você está envolvido num choro diante dessa paisagem branca de neve. Só agora eu sei tantas coisas. Quem poderia pensar, por exemplo, que sua imagem de adulto por um segundo faria parte da minha gravidez? Quase 20 anos depois do nosso encontro. Sabe? Guardei bem no fundo da memória uma frase tua, num daqueles círculos. De uma vez a minha virilha que de tão grossa ia estourar quando eu ficasse grávida, lembra? Numa situação de vulnerabilidade, que é verdade, que é mentira, que é razão, que é loucura. As palavras penetram e se alojam em campos misteriosos, ganham uma dimensão maior que não tem nada a ver com racionalidade. Tem irracionalmente. Eu nunca perguntei a ninguém sobre a veracidade dessa frase. Eu nunca falei desse desconforto na minha cabeça com nenhum médico. Eu só sei que eu sempre tive medo de ficar grávida. Um medo rustido, perverso, que sem eu perceber tomou conta de mim e sem eu saber coloriu tanto das minhas decisões. Eu só fiquei grávida perto dos 40. E contrariando todos os meus pressentimentos, eu nunca me senti melhor fisicamente. Naqueles meses, eu me lembrei de tua frase, revi o teu rosto e sorri triste do tempo perdido. Por que então abafar a minha descoberta? Por que não abrigá-la e ao mesmo tempo gozar a chance de poder te responder? Por que não? Como não se contar que apesar de todos os seus esforços por nos tornar sub-humanos, conseguimos manter um pedacinho de humanidade num pedacinho qualquer lá dentro de nós? Como não te contar que respeitando tua voz que ordenava total escuridão, conseguimos manter lá dentro um pedacinho onde o sol brilhava? Foi esse pedacinho que uma noite rompeu num canto triste e bonito numa das celas. A voz triste de um dos presos atravessou o ar da noite. E naquele minuto saímos das trevas. E entrou em cena nosso pedacinho brilhante que teimava em viver. Nos emocionamos com o canto e, emocionados, nos sabíamos humanos. Humanos que apenas circunstancialmente faziam parte de um submundo, onde vocês, os donos da dor, haviam decretado o fim da solidariedade e do amor. Mas naquele momento, não sabíamos mais do que nossos corpos e roupas machucavam. E talvez nossos lábios tenham até esboçado um sorriso, ainda que triste.
posso fechar os olhos e imaginar o campo. Sentir a beleza daquele momento. Pensar com emoção em todos nós que lançaram aquele pano lixo que de repente transfigurando e descolhe passando os olhos doentes. E você? Feche seus olhos. A sua cabeça será invadida pelos gritos que você fez vibrar. Os nossos olhos assustados, os nossos corpos quebrados pela dor que você infligiu. Tranquila está na sua terra. Eu quero te dizer algo que, apesar de todos os seus esforços em acabar com qualquer final de humanidade, nós teimamos em desobedecer. Um dia depois de mais um interrogatório, voltei angustiada para a cela. Iria com vocês a um ponto, esperar um companheiro. E como eu tivesse dito, sei lá que hora, vocês decidiram que iríamos umas 6 vezes cobrindo manhã, tarde e noite. Sem querer, eu havia aumentado 9 a chance das coisas darem errado. Falível agora, apesar que o companheiro estava fora do país, ou quase. Mas naquele momento eu não sabia. E o tempo que estaria para acontecer era terrível. De volta à cela, eu consegui falar da minha angústia. E as companheiras de cela, que conheciam o companheiro, e os pedacinhos de sol que havia em todas as mãos, se impuseram e prevaleceu. Juntas, articulamos planos. Você vai com esse meu casaco, porque ele conhece o dito muito bem e sabe que eu estou presa. Bem, vai, tem o cabelo, tem, larga o rosto, vai assim mesmo. Vai assim mesmo, isso, ganhar branca, como quem sai de uma masmorra. E apesar de entusiasmo, gozamos da vitória da felicidade, da solidariedade no meio daquela escuridão, que queríamos fazer bichos individualistas. No ponto, em frente a um cinema. Nada aconteceu. Era uma galeria. Eles espalharam as diversas lanchonetes, jornaleiros. Era um cortejo de 2 figuras. Numa eu, mais 4 de vocês, 9 fora. Noutra, a cobertura, mais os 4 de vocês. Todos com gorilas, muito armados. Ainda bem que tínhamos combinado um código, caso um passante e, inadvertidamente, me perguntaram, por exemplo, que horas são? Quando o rapaz gordinho perguntou sobre o filme, com quem quer começar a bater papo, eu mexi, né? Falei, fiz um negócio. Bom, acho que o rapaz deve ter pensado que, além da menininha de vida excêntrica, porque tinha entrado de fazer ponto em frente a um cinema, toda descabelada. Eu devia ser completamente maluca. Pois é. No carro, numa de nossas voltas, comentaram com ironia. Você está com sorte, hein? Que apesar de estar em tão mau estado, até arranjou um paquera. Agora eu dou risada dessa lembrança, mas naquele dia eu esqueci de sorrir com a minha sorte do paquera surpresa. Daquele dia, o que eu me lembro bem, é que tudo era muito realista. Muito realista. Principalmente o chocolate que você me deu. Me deu um chocolate, virando do banco de trás e dizendo de uma voz tão legal, tão preenchida. Olha, um chocolatinho de presente, afinal, ele é dos pais. Por isso que eu sei que, em agosto de 1971, no dia dos pais, eu estava lá no banco. E de resto eu esqueci das datas, esqueci dos dias, amizades, decisões. Eu guardei o sentimento. E talvez seja por causa disso que
mesmo tanto tempo depois, eu tenho urgência em falar algo diretamente para você. E talvez seja por causa disso que, apesar de tantas águas roladas, eu não me contente com atos e burocracias. Eu sei que história, números, verdades objetivas são muito importantes para o entendimento de um período, mas eles não satisfazem esse meu ego faminto. Eu preciso exorcizar esse emaranhado de sentimentos que tenho. E meu exorcismo passa por te enfrentar, te dizer alto, ainda com voz trêmula, que o cantinho de sol que mantivemos nas trevas criadas e alimentadas por vocês se manteve e passou até amanhã nos espaços. Te dizer que ainda sou capaz de sentir mal-estar e perplexidade diante desse mundo redemoinho onde as forças de mercado justificam o individualismo e o impulso ao consumo frenético inverte nossas prioridades e nos faz esquecer que somos humanos. Eu fico feliz em pensar nisso. Coerência, talvez, seja a palavra. E você? Como é que você está hoje? Claro, minha filha. Você é Spironigues. Ah, Spironora. Tudo bom? Estou bem, e você? Está grandão, e seu Pedro? Quinto? Menina, viu, né?
É amiga da filha.